Agora, Natália, uma boa notícia neste fim de ano, e a gente abre destacando isso, o Bastidores do Poder desta quinta-feira, é a sanção do projeto, né, da lei que cria definitivamente o Auxílio Brasil. Só ficou faltando um negocinho ali, Natália. O valor não chegou no valor que era prometido. Olha, Cris, é uma boa notícia em partes, a gente pode dizer assim, né? Essa sanção do presidente Jair Bolsonaro torna definitivamente, então, lei, cria oficialmente o Auxílio Brasil, né? Esse programa social que substitui o Bolsa Família, que durou 18 anos, né? Só que essa sanção aconteceu com alguns vetos, e uns vetos ali diretamente ligados ao orçamento, às despesas aí do Auxílio Brasil. O presidente ele vetou dois trechos desse texto aí que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Um deles estabelecia que as despesas sairiam aí de dotações orçamentárias alocadas ao Auxílio Brasil. Essas despesas, o que aconteceria? Elas deveriam ser suficientes para atender as famílias, todas as famílias elegíveis para receber todos os benefícios. Só que, de acordo com o presidente Bolsonaro, essa medida contraria o interesse público, pois a vinculação aí do atendimento de todas as famílias elegíveis iria acarretar em uma ampliação das despesas previstas, segundo o presidente. Um outro trecho desse texto, que também foi vetado, determinava aí metas para taxas de pobreza. A gente lembra ali que esse texto foi aprovado com algumas metas, né, algumas taxas ali de pobreza. O Auxílio Brasil ele é dividido em várias categorias ali para recebimento desse valor, né, e o Bolsonaro destacou nesse texto que ele resultaria num impacto na despesa pública diante do compromisso imposto ao Palácio do Planalto, ao Executivo, para o cumprimento dela, sem a devida estimativa do impacto orçamentário. A gente lembra que na semana passada, né, na terça-feira passada, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2022, já com essa previsão do Auxílio Brasil. E por que tudo isso é muito importante? Porque o governo federal começou a pagar o Auxílio Brasil em novembro, numa parcela menor ali. Quem recebeu em novembro recebeu ainda a parcela antiga do Bolsa Família, e em dezembro já começou a receber o valor mínimo de R$ 400. Ontem, o ministro da Cidadania, o João Roma, ele esteve aqui em Brasília, veio da Bahia para Brasília para falar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele aproveitou para falar com a imprensa também, e ele falou sobre o Auxílio Brasil. Foi muito questionado aí sobre parcela retroativa, que foi uma promessa do governo federal desse pagamento de novembro. Ele disse, inclusive, que o governo buscava assim, maneiras de pagar esse retroativo. A gente tem um trecho dessa sonora dele para a gente ouvir. Nós estamos estudando ainda como manejar com a margem desses recursos para que possamos fazer algum complemento em relação ao que deveria se iniciar em novembro. Mas lembrando que em novembro ainda não estava aprovado a PEC dos precatórios, portanto não havia recurso ainda para isso. A grande questão é que essa fala dele foi mais ou menos ali no início, para metade da tarde de ontem, e poucas horas depois o Ministério da Cidadania confirmou que não vai ser pago esse adicional prometido, esse retroativo aos beneficiários que em novembro receberam essa parcela inferior ao valor cheio. A ideia do governo era sim de fazer esse pagamento integral já em novembro, mas isso não aconteceu porque a gestão do presidente Bolsonaro não cumpriu com aquela promessa de ampliar o número de famílias atendidas pelo programa ainda em 2021. O Ministério ainda informou, Cris, que a expectativa da pasta é de conseguir alcançar cerca de 18 milhões na próxima folha regular de pagamento, agora em janeiro, zerando essa fila de espera. Então, por enquanto, não tem essa promessa aí de pagar esse retroativo de novembro, não deve ser cumprida, não tem uma expectativa desse valor ser pago. E agora o que vai acontecer? Esses vetos vão voltar para o Congresso Nacional, que vai ter a palavra final sobre isso. Então, em fevereiro, quando a gente tiver a retomada dos trabalhos do Legislativo, da Câmara e também do Senado, possivelmente, eu aposto todas as minhas fichas nisso, e na primeira sessão do Congresso Nacional, em que deputados e senadores analisam esses vetos, esses dois vetos vão estar na pauta e vai dar muito o que falar ainda, porque Auxílio Brasil é um tema muito sensível. A gente teve muita discussão no Congresso Nacional, PEC dos precatórios, medida provisória do Auxílio Brasil, que é essa que a gente está falando, para chegar a esse consenso aí do valor a ser pago e também do orçamento dessa despesa estar já incluída no orçamento de 2022. Então, pode ter certeza que em fevereiro a gente vai ter muita discussão ainda no Congresso Nacional e possíveis derrubadas aí desses dois vetos do presidente. Agora, Natália, é impressionante, né? O Congresso se debruçou durante tanto tempo sobre o orçamento,
é um orçamento confuso, né? Porque acabou sendo aprovado aí a toque de caixa para entrada no recesso, para que o ano não terminasse sem esse orçamento aprovado. Mas depois de aprovado, a gente vai passando, os dias têm passado e a gente tem observado quantas falhas existem nesse orçamento, quanta falta de previsão de gastos que já havia discussão dentro do próprio governo para serem realizados, a gente não tem como compensar esses gastos, né? Por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informação da jornalista Carolina Vilela da Band, disse que deve sancionar amanhã, deve sair amanhã a sanção da desoneração da folha de pagamentos para os 17 setores da economia que mais empregam no país, essa desoneração que vai ser ampliada até 2023, mas há essa discussão como bancar essa desoneração. Uma das propostas é ampliar a sobretaxa que existe sobre o imposto de operações financeiras, o IOF, numa espécie de dou com uma mão e tiro com a outra, né? Porque você acaba sobrecarregando alguns setores com esse tipo de operação. Agora tem essa questão do Auxílio Brasil e a gente vai vendo essas mancadas, né, deixadas para trás no orçamento federal. É impressionante, né? Cris, é impressionante porque a gente já vem falando de Auxílio Brasil há muito tempo. Desde o ano passado, a gente vem falando sobre um novo programa social do governo federal que queria substituir o Bolsa Família. Teve uma primeira tentativa do governo federal de fazer isso ainda no ano passado. Não conseguiram bater o martelo dentro do orçamento do ano passado. Acabou ficando um plano para o futuro. A gente discutiu o Auxílio Brasil ao longo de todo 2021. Sempre teve esse assunto nos bastidores. E quando esse bastidor acabou ganhando força, né, foi toda uma novela em relação de onde sairia essa fonte de custeio para o Auxílio Brasil, toda aquela discussão da PEC dos precatórios, todas as mudanças que tiveram de ser feitas na PEC dos precatórios para permitir justamente esse pagamento, porque o governo dizia que não tinha um plano B, além da PEC dos precatórios, para conseguir custear esse valor aí prometido de R$400 para essas parcelas do Auxílio Brasil. Tinha toda uma discussão ali de ser apenas uma medida de campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, porque tinha uma previsão de ser inicialmente um auxílio até o final do ano que vem, né, agora de 2022, e a grande diferença justamente do Auxílio Brasil e do Bolsa Família é essa intenção do governo aí também de ampliar essa verba do programa de olho nas eleições do ano que vem. O Bolsonaro foi aconselhado aí inúmeras vezes pelos aliados a destinar mais recursos para essa área, né? E essa é uma das principais apostas aí dos governistas para essa campanha de reeleição do presidente. Só que o grande plano do governo é de colocar ali um orçamento de aproximadamente 89 bilhões de reais para o Auxílio Brasil em 2022. Se a gente for botar na balança, nos últimos anos a verba do Bolsa Família ficou perto de 35 bilhões de reais. Só que claro que tudo isso precisa estar no papel, não adianta fazer só uma promessa de gasto e chegar na hora realmente do pagamento do vamos ver e começar esses vetos em relação às dotações orçamentárias e também chegar no momento de pagar e não ter esse valor para fazer o custeio, de ser apenas realmente uma campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e não atingir todas essas famílias que foram prometidas. O Ministério da Cidadania diz que na próxima folha, já agora em janeiro, vai estar tudo estabilizado, que 18 milhões de famílias vão receber já esse valor, mas por enquanto não se sabe ao certo se realmente isso vai acontecer, Cris. Pois é, e a gente sabe que o Auxílio Brasil, neste momento de retomada da economia, é de extrema importância, principalmente depois do fim do auxílio emergencial. E nada mais, nada menos, o Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família, que há tanto tempo estava aí ajudando, colaborando com muitas famílias que dependem desse recurso para comer, para simplesmente viver, sobreviver, né? Na verdade, não é nem viver, é sobreviver por alguns dias durante o mês. A gente segue acompanhando essa história, porque certamente, como você citou, Natália, teremos muitos desdobramentos aí, principalmente na retomada, na virada do ano, no começo de 2022.